sejam muito bem-vindos a mais um Melhor de Nós podcast. Eu sou Beatriz Trentini e gostaria de agradecer imensamente o feedback que vocês têm dado desde o primeiro episódio. É muito, muito revigorante ver que um projeto pensado com tanto carinho, feito com tanto amor, tem aos poucos conseguido cumprir a sua função, que é juntar uma galerinha boa, focada nessa essência de ir se melhorando aos poucos e contribuindo também à medida do possível. Acho que vocês já puderam ver que os assuntos que a gente fala por aqui são dos mais diversos. A gente permeia saúde mental, física, relacionamentos, trabalho, empreendedorismo, enfim. Tudo que a gente puder agregar de alguma forma com essas pessoas, esses convidados maravilhosos. Vocês contem com a gente. E para que a gente continue nesse objetivo, é muito importante que vocês continuem interagindo, dizendo o que têm achado, se estão gostando dos nossos convidados. Eu confesso que aos poucos estou ficando tensa, como hoje, porque a cada dia são pessoas muito especiais, extremamente capacitadas, com uma vivência incrível. Então, tá pesando um pouco a responsabilidade de fazer esse meio de campo entre eles e vocês. Então, por favor, me ajudem aí. A nossa convidada de hoje é formada em Direito, Moda e Filosofia e pós-graduada em Docência. Areda Fiore se encontrou e se estabeleceu no yoga. Se aprofundou em Ashtanga Yoga no Havaí há alguns anos atrás, como uma das primeiras alunas do Sirikei Patabi Joy. Falei certo? Falou. Joyce. De lá para cá, estudou com grandes nomes do Ashtanga Yoga que eu estou tensa de falar. Eu vou pedir para a Areda falar o nome dos professores, porque, assim, eu não posso cometer a heresia de falar esses nomes errados. Mas ela se formou também em hinduísmo e anatomia do yoga. Participa sempre de workshops, conferências, viagens à Índia, onde estuda com Sharat Joyce. Sharat Joyce? Sharat Joyce. Hoje é a maior autoridade de Ashtanga Yoga no mundo. Está escrevendo seu livro de yoga, desenvolvendo sua plataforma de aulas online e faz retiros dentro e fora do Brasil, sendo agora em agosto no Marrocos. Seja muito bem-vinda, Areda. Obrigada, muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigada, eu que fico muito feliz com esse convite. Amei. Ai, Areda. O tema não podia ser diferente. Ashtanga Yoga. Nossa amada Ashtanga. A gente já conversou um pouco aqui nos bastidores. A Areda, como vocês puderam ver, tem uma vivência na área, assim, que é inspiradora. E eu até falei pra ela, Areda, eu tinha feito uma pauta extremamente técnica. Mas, por favor, contribua com a sua experiência de vida, porque, em primeiro lugar, eu queria muito entender como que o Ashtanga apareceu na sua vida. Foi uma reviravolta. Eu, como você mesmo tinha apresentado, eu vim do direito. E ao mesmo tempo que eu fiz direito, eu fiz moda, mais ou menos ao mesmo tempo. Na metade do curso de direito eu estava fazendo moda e no final dos dois eu fiz filosofia e docência universitária para dar aula. E eu era muito esportista, só que o meu esporte era radical. Então eu era skatista, adorava saltar de paraquedas. Quando eu morei na África do Sul, eu fui mirando para fazer os esportes lá, surfar em Jeffreys Bay, fazer o maior, pular do maior bungee jumping do mundo. Nossa, e por aí light. Vai. Então, falava yoga, para mim me dava assim, não, quero não. Yoga, aquela coisa, parada, isso não é para mim. Não gosto, não é para mim, eu gosto de aventura. E um belo dia eu estava no Burning Man, lá em Nevada, é um festival de arte, cultura, tecnologia também. E lá, uma amiga falou assim, vamos entrar naquela tenda, tá tendo yoga. Eu falei, ai meu Deus, tá, vamos. Com muita insistência, eu falei, vamos. E aí eu vi que era uma aula muito diferente do que eu pensava que era yoga. Aí eu saí de lá suando, falei assim, isso aqui não é yoga não, hein? Não é yoga não. E eu acabei gostando muito. E aí quando eu voltei, na época, eu comecei a fazer um grupo. Eu fiz um grupo de WhatsApp das minhas poucas amigas. Eram 5 amigas. Para cada dia a gente fazer algum esporte diferente. E nisso, esse grupo foi aumentando.
Aí a amiga da amiga falou assim, deixa eu entrar também, deixa eu entrar também. Até que vingou. E eu falei assim, não, eu vou patentear esse negócio, vamos fazer uma turma, tal, um grupo. E aí, quando a gente foi reunir para o marketing, para saber o nome do grupo, tinham vários nomes, e aí tinha um que eu não queria que fosse de jeito nenhum, que a logomarca era Yo, Y-O, que é tipo Yo, né? Aquela adolescente que adora um hip hop, né? Yo. E aí era escrito em azul o Yo e Gals, G-A-L-S, que significa uma abreviação de garotas, né? Yo Girls, Gals. Então era Yo Gals, tipo assim, bora meninas, bora, como é que é hoje fala, bora mulheres galera, como é que é isso? Ah, não sei. Essas Bora, gírias de galera, jovem eu tô meio, Gente, por cringe. fora. Então, aí eu falei assim, não, tá bem legal esse nome, só que eu não gostei porque tem yoga no meio, não quero yoga. Um dia a gente vai fazer crossfit, outro dia a gente vai correr, outro dia a gente vai fazer kite, outro dia a gente vai fazer andar de skate. E aí o cara que tava fazendo a logomarca falou assim, mas engraçado, esse yoga aqui no meio desse nome parece que não veio à toa. Talvez um dia você entra pro yoga. Eu falei assim, né, eu fiz uma aula, né, vamos ver se esse negócio vai durar. Acho que não vou gostar disso não. Mas enfim, até que numa outra hora eu fui pro Havaí passar meu aniversário e tinha uma grande amiga minha que mora no Havaí, em Long Island, que é do yoga e já era do Ashtanga. Ela falou assim, Aredinha, tá vindo pra cá e tal. Eu falei, tô indo em fevereiro, tá, passar meu aniversário. Ela falou, nossa, então você vai chegar na hora, porque a Mary Ezrati tá aqui fazendo um aprofundamento, um workshop, um monte de coisa de yoga, de Ashtanga. Aí eu falei, quem que é Mary Ezrati? Ela falou assim, é uma mulher muito boa, é uma professora muito respeitada, tal, do Ashtanga. E ela foi uma das primeiras mulheres alunas do Patabi Joyce, que é o criador do método, que já tinha falecido. Aí eu falei assim, Pitiba Joyce, quem que é Pitiba Joyce? Mate o quê? Que é isso, velho? Areia da gente como a gente. Pitiba Joyce. Aí ela falou assim, não, só vem, você vai amar. E papapá. Eu falei, então vamos. E aí, eu ia fazer o seguinte, o meu trajeto era ficar 2 semanas lá com essa professora, a Mary Ezrati, acompanhando, fazendo todas as aulas que ela estava fazendo lá no Havaí, que, por sinal, ela morava lá também. E depois a gente estava em Honolulu. E essa minha amiga, ela morava em outra ilha. E aí, depois que eu fizesse isso, eu iria visitar a minha amiga. No último dia, a Mary Ezrati falou assim, eu tô indo para Los Angeles, que ela tinha uma franquia lá de escolas de yoga. Eu tô indo para Los Angeles, tal, vou fazer mais alguns workshops lá. Aí eu falei assim... Peguei o telefone e falei assim, amiga, desculpa, eu não vou poder ir mais te visitar. Por indicação sua, essa professora, eu tô indo acompanhar ela lá em Los Angeles. Eu vou ficar um tempinho lá, algumas semanas com ela, não vou pra ir, não. Aí, agradeço muito ela hoje, né? Poxa. Então, aí eu fui pra LA, fiquei lá mais algumas semanas fazendo isso. E aí, eu cheguei aqui, eu falei assim, não quero fazer mais nada. Eu tava estagiando em Direito, tava fazendo consultoria de imagem. Eu ia pra Nova York, comprava um monte de roupa, vendia aqui e tal. Os clientes já me mandavam tudo. Tipo assim, eu já ia com a lista do que era pra comprar. Então, eu tava não necessariamente na mesma época, mas entre um e outro ali, que eu não vou te falar a data exata de jeito nenhum. Mas... eu lembro que eu estava estagiando no TRT, eu estava indo para Nova York trazendo as coisas para as clientes de moda, que eu não sei se eu falei, mas eu já fiz moda também, falei, né? Eu trabalhava na Macy's e eu acompanhei as filmagens do primeiro filme de Sex and the City, com a Patricia Field, que é o papa do figurino. Areda, quantas vidas você já viveu nessa? Por favor, peraí. Como assim? É porque... quando eu fui para Nova York em 2005 eu estava na África, no ano seguinte eu fui para Nova York. E aí eu fui fazer uma especialização só em consultoria de imagem. E aí minha professora, a gente já deu certo, e ela já me colocou na Macy's. Eu trabalhava no 3º andar daquela lojona, sabe? A Macy's, loja de departamento grandona. Sim. Trabalhava no 3º andar lá
como produtora de moda. Então eu escolhia, fazia vitrine, tudo, de tudo um pouco. E eu falei pra ela, nossa, vai ter Sex and the City, vai começar as filmagens, não sei o que, pelo amor de Deus, aonde que eu vou? Ela falou assim, mas a Patrícia Field, a loja dela é lá, perto do Sorro. Aí eu falei assim, uai, então é lá que eu vou bater ponto o dia inteiro, que eu quero conhecer essa mulher, pelo amor de Deus, blá, blá, blá. Fiquei indo lá todo dia depois do meu trabalho. E aí, quem trabalhava lá eram, tipo assim, quem trabalhava na loja da Patrícia Field eram pessoas muito, assim, noturnas. E a casa da Patrícia Field era em cima. Então, era a lojinha embaixo e a casa dela era em cima. E ela é muito festeira. E aí, eu fiquei amiga dos meninos que trabalhavam lá. Gente. E aí, eu fui até conseguir, né? Aí, eu fiquei muito amiga dos meninos que trabalhavam lá. Falei assim, me apresentaram. Aí, quando eu conheci a Patrícia Field, eu implorei, eu falei assim, pelo amor de Deus, deixa eu acompanhar, eu não quero nada, eu só quero acompanhar você nas filmagens, acompanhar. Ela falou assim, ai, menininha, tá bom, vai, eu vou te dar uma semaninha aqui. E foi a primeira semana, Nossa. então a gente foi na Búlgara escolher as joias do figurino, a gente foi em todas essas lojas da Quinta Avenida, eu conheci as atrizes, mas assim... Isso foi, assim, sonho da vida, né? Mas era muito de longe, obviamente. Eu não estava trabalhando, mas eu acompanhei junto com ela. Nossa, isso então, pra quem estava vivenciando já uma experiência de moda, meu Deus! Então, isso pra mim foi uma realização, né? Tipo, nossa, eu tô aqui junto com o pessoal e tal. Mas, enfim, não sei aonde por que a gente foi parar aí. Pera, eu também. Agora eu fiquei tão vidrada. A gente foi... Mas você falou que tava LA, depois Nova York. Então, no meio termo, eu tava muito triste fazendo estágio no TRT e, tipo, tava trazendo as coisas de Nova York. O cliente pedia pra comprar algumas coisas lá, trazia. E, ao mesmo tempo, eu tava assim, gente, eu tinha acabado de descobrir yoga. Eu falei assim, nossa, parece... Sabe assim, quando te dá um turning point, sabe assim, uma virada, que você fala assim, nossa, parece que eu tava num mundo, eu entrei em outro. Tipo assim, foi meio que uma onda, sabe, na cabeça, tipo, puf, um tapão, pá. Entrei em outro mundo, tipo, Alice no País das Maravilhas, sabe, tomou um negocinho, entrou lá no... E eu falei assim, nossa, parece que eu quero fazer só isso. E você tem um perfil, pelo que parece, que gosta, né, de um desafio, de uma aventura nova, de... Nós duas, né? Sim, as duas. Sim, com certeza. E, basicamente, resumindo, foi isso. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a ir em tudo quanto é workshop, vou investir, por mim mesmo, vou começar. E aí, nisso, as vizinhas começaram a ver praticando, aí eu ia lá pra piscina, praticava, e não sei o que, praticava, Minhas amigas todas falavam assim, nossa... Quero fazer isso também. E minhas vizinhas, principalmente, né? Que passavam lá na área da piscina e vi isso, porque não é nem o adequado, né? Fazer a prática em local aberto e tal. Mas assim, tava começando também. E aí, todo mundo falou assim, nossa, eu quero fazer isso. Parece que não é ficar só parado, né? Ficar lá, só parado, igual a gente pensa que é. Falei, não é. Pode vir aqui que a gente vai brincar. Vamos brincar juntas aqui, vamos fazer juntas. E aí, de repente, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer isso. Pronto. E comecei a frequentar todos os workshops. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos, assim, em todos os workshops que tinham, eu ia. Hoje tá, assim, totalmente o oposto disso. Hoje eu tô um pouquinho parada de workshop. Meu último foi em novembro. E aí eu tô com os professores quando dá. Ultimamente, quando eu entrei lá pra Mindful, eu tô dando aula todos os dias de manhã, mas até então, até maio, eu tava com professores online, né? Pelo menos isso a pandemia fez, né, pra gente, deu um acesso mais fácil. Mas eu lembro que eu fiquei 2 anos, assim, ó, workshop, assim, San Diego, pegava só aquele line-up, sabe aquele show de rock, assim, show, aquele festival, que tem as melhores bandas? Aí eu falava assim, nossa, parece que veio na época certa. Nossa, olha o line-up disso aqui. Você começa a emendar. E comecei a emendar um no outro. Engraçado você falar isso. Eu tô vivenciando o início desse turning point que você mencionou. Sim. E é muito engraçado. Quando parece que você encaixa em alguma veia, é bizarro como vai abrindo, assim. Igual você falou, vai coincidindo. A gente consegue ver um curso atrás do outro, uma oportunidade atrás da outra. As coisas vão... Vai vindo. Atraindo, vai vindo. Né? É muito legal ver isso. E aí foi isso. Aí pronto. E você já chegou a experimentar alguma outra modalidade do yoga, se não a Ashtanga? Já.
Já bem depois que eu tava já no Ashtanga, por exemplo, no Havaí mesmo, desculpa, eu falei bem depois, mas no Havaí mesmo, quando eu tava lá com a Mary Ezrati, fazendo as aulas dela, lá tinha tudo que era tipo de yoga. Eu entrei em uma que chamava Yoga Church of Reggae, que era no meio da floresta. É um tipo de igreja que eu frequentaria. Com certeza eu iria nessa. Yoga Church of Reggae. Era muito engraçado. Aí tinha slackline, olha isso, slackline yoga, yoga em cima da prancha de stand-up, aero yoga. E, assim, tinha de um tudo. Em Los Angeles tem muito isso também. Tem, tipo assim, wine and yoga, tipo assim, yoga e vinho, yoga e cannabis, yoga e CBD, yoga e yoga. Então, vai assim, o tempo vai passando, acho que só vai aumentando, sabe, as modalidades. Mas foi por curiosidade mesmo. Em Nova York, em 2020, que foi a última vez que eu fui, eu tava lá no Shala, chama The Shala, fazendo Ashtanga todo dia. E aí, no fim da tarde, eu ia no Y7, que é uma rede só de Hot Yoga, só que não é Bikram, tem uma diferença. Lá, nesse Hot Yoga, tem as placas de aquecimento infravermelho. Então, o jeito que a sala é aquecida muda um pouquinho, sabe? Não é tão assim igual o Bikram, que é aquela de uma vez, e lá é mais suave. Então, eu fazia isso também à noite, sabe? Assim, finalzinho da tarde, começo da noite, tava tão frio, que eu achava gostoso ir lá no fim do dia para fazer uma yoga mais tranquila no calor, para ir dormir. Mas eu acordava bem cedo para ir lá para o Deixá-la fazer Ashtanga todo dia. Mas é legal, assim, eu acho legal você brincar, sabe? Você ter a sua linha, mas é igual o que a gente até estava falando antes, sabe? Assim, você tem a sua regra, mas nada te impede de, tipo, conhecer outras coisas, sabe? Tentar alguma coisa. No meu caso, é por brincadeira mesmo, por prazer, né? Porque o Ashtanga, eu acho que não é para ser prazeroso, não é a intenção de Ashtanga ser prazeroso. Você não vai lá, nossa, eu vou praticar porque é tão gostoso ficar colocando o pé atrás da cabeça, ficar fazendo uma extensão de coluna imensa. É muito delicioso isso. Então, não é. O Ashtanga é uma modalidade, digamos assim, é uma filosofia, um estilo de vida para você ter discernimento do que é real pro não real, do que é certo pro errado, como que você vai melhorar a sua personalidade em casa, fora, com os amigos, com a família, as suas relações. Então, existe uma seriedade muito enorme em Ashtanga. Agora, o resto não tem problema, vamos fazer, vamos uma vez ou outra, vamos lá dar uma brincada, tal, não sei o quê. Então, eu diferencio muito desse jeito, sabe? Então, assim, a base da vida, né, no caso, Ashtanga. Mas nada impede de fazer uma aula ou outra de... Até porque elas convergem pro mesmo fim, no final das contas. Né? E você já deu uma introduzida nisso, que o Ashtanga não é só a prática. Não são só os asanas que não é, né, exatamente, não são só os asanas. É isso mesmo que você falou. A parte física, que é, né, os asanas, significa o terceiro passo do yoga. O yoga tem 8 passos, 8 membros, que seja. Mas, para nós ocidentais, pelo menos, nós começamos a nossa porta de entrada essa parte física, né? Da beleza, da leveza, que a gente olha e atrai, né? Que é o que chama a nossa atenção. E é ótimo, ok. Isso para sempre vai ser desse jeito. A gente começa ali, no tapete, no físico. E depois de um tempo constante, sem interrupções e tal, fazendo a prática direitinho, você
sem o professor falar. O professor não fala, né? Você sabe, né? Na aula a gente não conversa, o professor não conversa. Então, você vai sentindo com o tempo que algo tá acontecendo. Que algo tá dando uma mexida lá. O coraçãozinho tá saindo assim, tirando a costela pro lado, falando assim, peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Então, muda. Sabe aquela música do Caetano Veloso? Alguma coisa acontece no meu coração. É bem isso. Então, calma que eu perdi o raciocínio. Eu fui no Caetano Veloso e emocionei. Dos 8 passos, exato. Então, a gente começa nas posturas, mas depois a gente vai percebendo que, por exemplo, em uma discussão, uma pessoa, vamos lá, né? Eu tô dando um exemplo próprio, que era muito, tipo, acelerada pra frente e tal. Então, a pessoa falava uma coisa, eu já rebatia, não sei o que, não. Quem tá falando mais alto? Não, eu falo mais alto, eu vou gritar mais, eu. Então, do nada, olha eu louca. Do nada não, né? Depois de muito tempo. Depois de muito da prática, tempo da constância, você vai... Eu percebi que nesses termos assim de relacionamento, de discussão, tipo, gente, é tão mais fácil, tão mais prático eu sair, sabe? Tipo assim, vou ali pensar, vou ali refletir, vai também. Isso é uma das coisas. A não violência, que é o primeiro, né? Yama, que é o primeiro passo do yoga, ela entra assim, ó, total. Por quê? Você já começa a fazer outro tipo de escolha. Então, uma pessoa que assiste só jornal, assiste só noticiário, a cabeça vai entrando naquele ritmo. Então, você começa a enxergar mais essa parte de beleza, essa parte de natural, sabe? Essa coisa mais... Por isso que tem aquele termo, né? Natureba. A gente vai vendo tanto que é mais... É como se quase você entrasse em transe na prática, né? Eu tava comentando com você que eu sempre tinha associado atividade física a uma sensação que eu tinha de válvula de escape, de, nossa, vou chegar a uma exaustão física para aliviar a mente, a cabeça muito ansiosa, muito agitada. E foi engraçado como essa experiência que eu tive com o yoga, ele dá essa sensação do alívio da exaustão, mas ao invés de você sair exausto, morto, parece que você sai revigorado. Sim. Você sai dali com vontade de fazer um monte de coisa. Já dizem, né, os psicólogos e coaches que a respiração já tem um potencial absurdo de acalmar a mente, de trazer clareza e tudo isso. Isso associado à questão do foco, que são os Dristis. Dristis. A questão do físico. É tanta coisa que você tem que prestar atenção ali. Sim. E há um ritmo a ser seguido. Embora as aulas sejam muito individuais, a prática de cada um é muito individual, você entra num ritmo. E é uma sensação absurda que dá de realmente, de clareza. E aí, quando você experiencia esse tipo de sensação... Você não quer ficar ali preso a uma onda de discussão. Você não quer ficar... Você quer voltar para aquela sensação que você teve ali. Exato. Então você já fica meio que bem acostumado, né? Bem acostumado. E é tão engraçado que a prática física, ela, obviamente, com o tempo, ela vai batendo em todos os aspectos. Não só o de relação marido e mulher, não só a relação com os colegas do trabalho. Em relação a tudo, sabe? Você começa a querer ouvir coisas boas, a querer fazer coisas boas. Sabe assim, vai te dando um discernimento maior. Tipo, nossa, não... escolher caminho muito duvidoso, sabe? Não, pra quê? Sabe? Pra quê? Vamos ficar aqui no certo, vamos fazer o certo, vamos fazer... Sabe? Vamos fazer bonitinho. Sabe? Pelo menos, né, o que eu enxergo é mais ou menos isso. Que a gente vai tendo muito Obviamente também, igual a gente já falou antes da gente começar, que existe muito essa onda de coisas ideais, do mundo ideal, das pessoas ideais, perfeitas, tal. Não somos assim, né? A gente mira no ideal para ter aquela
inspiração, aquela motivação, e a gente vai indo, né, vai fluindo, vai sendo a água até onde for plausível pra gente. Então é mais ou menos isso, tipo, você sabe do que é a teoria, você sabe o que é, você entendeu, mas aí vai aos poucos no seu dia a dia, aos poucos na sua vida. Então essa coisa assim muito fechado que o povo imagina ser uma pessoa que pratica yoga. A pessoa ela fala devagar, ela pisca lento, ela fala baixo, ela nananã, ela é vegana, ela é isso, ela é Ela é um aquilo. ser de luz que vive dia, energia boa para sempre. Jamais vai responder ninguém. Jamais vai se estressar. Jamais vai se estressar. Então isso é muito... Não sei, mas eu é necessário acho você que... falar sobre isso, porque realmente existe esse estereótipo do yogi, né? Existe. Não, é só a galera zen, não, esse negócio não é pra mim, é uma realidade muito distante. Eu achei engraçado engraçado assim, me identifiquei muito quando você colocou no Instagram, alguns dias atrás, remedinho pras ansiosas, que mais que você colocou, assim, pras ansiosas que não tem tempo. Ansiosas que não tem tempo, são super impacientes. Eu falei, gente, é isso. Quem procura... É esse público. Não é quem tá bem não precisa de yoga. Quem é zen, ela não precisa de asana. Ela não precisa de fazer o físico. Ela já tá lá no Himalaia, sentada e tal. Aquela coisa que já tá vivendo ali de luz há um bom tempo. Isso é uma coisa para nós, meros mortais. Que precisa dar conta de filho, marido, trabalho, correrias, sonhos, ansiedades e tudo mais. É igual lá no Shala, eu acho, não sei se você já me ouviu falando isso nesses cursos de iniciação e tal, que a gente tem um tempo, né, para conversar nesses cursos de iniciação, é diferente da aula em si. Mas eu falo assim, gente, a gente fica tão presa que yoga é uma coisa que vai te deixar lento, que vai, não sei o que é só para isso, e a gente acaba esquecendo quem que a gente é. Então, muito cuidado, sabe? Tipo, essas pessoas, assim, que já são a gratiluz lá nos Himalaias, são elas. Ai, gente, eu adoro que você falou gratiluz, não sou só eu que zoo isso. Daqui a pouco oi, tudo, estou aqui fazendo... Estou aqui fazendo... Não, para de piada. Não dá. Não dá, desculpa, a minha vida, ela precisa ter uma risada, entendeu? Então, tipo, é isso que eu falo, por exemplo, Onde que eu tava, gente? Eu perco, tá? Não repara, não. Eu dou uma... Você é vata, né, Areda? Eu também. Eu tô vendo onde vai parar essa conversa. 2 vatas vão... Gente, que não tá entendendo a nossa viagem aqui. Quem não tá entendendo, a gente vai e volta. A gente vai e volta. A gente é meio do ar, a consciência tá meio assim, fluida. Mas, por exemplo, vamos lá, recapitulando. A gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, ok. É isso que eu ia falar. Que eu queria falar. Eu nunca... Vamos lá, não vamos falar nunca. Foi muito raro até hoje, muito raro, raríssimo eu ver adolescente ou pessoas de 25 para baixo procurando Ashtanga Yoga. É muito raro ver adolescente ou pessoas muito jovens praticando Ashtanga Yoga. A maioria, grande maioria, vamos lá, eu vou ser corajosa aqui e chutar 95%. São pessoas que têm boletos para pagar, têm marido ou esposa para ficar ali o dia a dia, tem filho para criar, tem um trabalho para ir, tem a casa para administrar. Então, Ashtanga, mas isso é uma coisa da minha cabeça, tá? Ashtanga, ao meu ver, é para esse público, que é o que eu vejo, não é que é para eles, mas assim, o que eu vi até agora foi isso. E, obviamente, muito me identifico.
é um match muito instantâneo, acho. Sim. Porque nós que temos que nos identificamos com esse estilo de vida, corrido, atribulado, a gente sente que precisa relaxar, a gente sente que precisa se acalmar, diminuir o ritmo, mas ao mesmo tempo a gente quer um estímulo que exija da gente. Um desafio, porque a gente gosta. Exatamente. Né? É igual o estudo. Se a gente Podia parar falar de estudar, só pra acabou. sentar e meditar todos os dias, ok, mas quando você medita em movimento, em grupo, você consegue transpirar, você já consegue fazer o exercício. Você quer tentar juntar o máximo de coisa que conseguir. Eu acho interessante do Ashtanga essa junção desses 8 elementos por isso. E eu acho que até, você também falou sobre isso esses dias, algumas pessoas confundem yoga e o Ashtanga Yoga também como religião, por acabar virando um estilo de vida. Porque você fica consciente, inconscientemente, atento a esses 8 membros. Você fica mais consciente do seu mundo interno, do seu mundo externo, do seu foco. Você começa a... Não tem como... Quer dizer, isso também é agora eu sendo corajosa do lado de cá como aluna. Não tem como você iniciar uma prática tão intensa e tão profunda e ficar a mesma pessoa. Realmente muda um pouco o seu olhar, porque serena, né? Não porque você está venerando uma entidade, mas é porque você começa a se conectar consigo. Total. E ela ajuda na sua religião, né? Com certeza. Você fica com um olhar mais afinado para perceber qualquer que seja a sua religião, mas para perceber esses pequenos milagres, para se sentir mais pertencente, né? Eu acho que é bem isso mesmo. E assim, foi bom você falar de yoga e religião, porque é bom para as pessoas aqui realmente, que, né, quem for ver isso, quem está assistindo, que não é do yoga, para não associar yoga com religião. Muito bom você ter falado. Eu não sei se eu iria lembrar disso, então que bom que você falou, porque acontece de muita gente entrar no shala e sair correndo quando canta o mantra. Até porque é em sânscrito, né? Se fosse em inglês, todo mundo ia achar lindo. Agora falou uma língua... Eu ia nem prestar atenção no que tá falando. Aí você começa a falar estranho, você fala assim, meu Deus, isso tá parecendo o disco da Xuxa ao contrário. Sim, é muito engraçado, porque graças a Deus, muitas das minhas alunas e amigas queridas também, que fazem, que praticam, que são evangélicas, por exemplo, elas entendem, sabe? Elas veem que não tem nada a ver. O yoga, ele só vai melhorar você na sua religião. Mas já teve alguns episódios de pessoas que não me conheciam, que chegou lá e realmente falou assim, que é isso? A minha religião seita. Não permite. A minha religião não permite. Eu falei, não, mas a gente não tá fazendo nada de errado. Não tem nada a ver com religião. A gente só tá fazendo esse mantra do yoga. E o mantra, basicamente, são afirmações de consciência. Não são de idolatria ou nada assim, né? Sim, aí tem alguns que são, mas... Mais linkados ao hinduísmo, seria? Mas aí não necessariamente que a gente vai virar hinduísta, né, vai seguir essa religião. Mas foi bem legal você ter mencionado, porque assim, é uma coisa que precisa ser deixada bem claro. Que não é religião, mas que ela vai te melhorar muito. Eu fiquei assim, eu creio que eu melhorei muito no catolicismo. Eu rezei, comecei a rezar mais, a frequentar mais a igreja. Então, assim... o que o catolicismo propõe e sugere, eu fiz mais depois que eu comecei a praticar Ashtanga. E eu vejo as minhas amigas, que são as que eu tenho contato, né, que são evangélicas, que falaram a mesma coisa. Então, assim, é bom... Acho que exatamente por isso, você sai um pouco do piloto automático, começa a ter mais consciência do que você está fazendo, a procurar mais sentido naquilo que você faz. Não vai fazer só por fazer. Então, se tem uma religião que te faz pertencer, te faz sentir bem, só realmente vai ter a agregar. Você só vai ficar vai ainda achar mais tempo para fazer isso, para continuar com essa sintonia, eu acho que aumenta mais a fé.
provavelmente. Tipo assim, sabe aquela coisa assim, né? A nossa religião é aquela coisa que a gente segura, né? Que a gente tem onde segurar para aguentar. Então, eu acho que a gente tem mais essa fé na sua religião. Você se apega mais. Por falar em religião, você já mencionou que fez vários workshops e imersões na Índia. Eu fui pros Himalaias. Ah! Não foram vários, eu fiz vários workshops. Entendi. Mas na Mas numa Índia eu experiência. acompanhei isso. Entendi. Pra Índia, eu fui pro norte da Índia com o Sharat Joyce, que é a maior autoridade de Ashtanga do mundo. E foi um pequeno grupo com ele para subir os Himalaias e ouvir as histórias dele. Então, basicamente, o que foi? Foi esse pequeno grupo de pessoas sendo apresentados ao norte da Índia através do Sharat Joyce. Então, toda noite ele sentava com o pessoal em volta da fogueira e contava, como se estivesse na Disney, sabe? Assim, para ele a gente tava morrendo de frio, morrendo, literalmente quase morrendo. E ele tava super tranquilo lá, falando tudo. Tipo assim, foi conhecer a história do Mahabharata, foi conhecer a história de Bhagavad Gita e as tradições e tudo, né? Do Ashtanga, tudo, por ele. Então, essa viagem que eu fiz, desse passeio lá nos Himalaias, que não foi um passeio, porque que eu falei passeio, foi um yatra. O yatra é uma peregrinação. Então, a gente conheceu o norte da Índia, toda essa história, pelos olhos e pelas palavras do Sharat. Então, foi muito forte, foi uma coisa assim muito especial. Foi uma viagem que eu realmente não vou esquecer nunca. Algo que alguns amigos me relatam em comum dessas viagens para o Oriente de uma forma geral. A experiência que eu tive foi muito mais leve, mas eu escuto muito algo em comum, que é a questão de trabalhar resiliência. Você mencionou algumas vezes aí de frio, desconforto. Nossa. Conta pra gente mais ou menos como que é assim, essa experiência e o porquê que para eles isso é tão importante. Sim. A questão do físico associada ao mental, ao espiritual. Sim. Bom, para você ter uma noção, no e-mail, quando eu fiz a minha inscrição para ir, o e-mail de resposta era o seguinte: o roteiro vai ser esse, aquele. A gente ia subindo os Himalaias, né? As cidades, tal, até chegar lá em Kedarnath, que é o templo mais bonito, assim, e o mais importante, um dos mais importantes da história do Mahabharata. E aí tava falando o roteiro e no final eles falavam assim: preparem-se, porque essa não é uma viagem de férias. Aí eu falei, uai, então tá, ótimo, vamos lá, é disso que eu gosto, é isso que eu quero. Menina, não foi férias mesmo. Então a gente ficou numa cidade que chama Rishikesh, que é tido como berço do yoga e tal. E tinham milhares de pessoas fazendo aulas com ele, com o Sharat. E depois de alguns dias fazendo essas aulas em Rishikesh, juntou a minoria que estava lá, ficou para subir os Himalaias. Então, se tinha, tipo assim, 400, 500 pessoas, ficaram 50 para subir os Himalaias com ele. E a cada cidade que a gente subia, esfriava muito mais. Só que, obviamente, a gente pensou que todo mundo que estava lá nesse grupo pensou, bom, a gente vai lá para cima e aí lá o glamping, o camping ou o que tiver para a gente dormir vai ter, né, um quartinho, um aquecedor, tal. Não, deu -8, sem aquecedor nenhum. Isso pra mim é a morte. Me põe no deserto, assim, no auge do calor, mas não me põe no auge do frio. Socorro, Ari. Dói, né? Dói muito. E aí a gente abria a torneira da pia do banheiro, a água congelava, e abria o chuveiro, a água congelava. Resumindo, ficamos 3 dias sem banho, só fazendo todos os yatras, fazendo os pujas. Os yatras não, desculpa, os artes e os pujas, né? Que são os cantos, tal, os rituais lá dele, e ele explicando tudo sobre a história da Índia, sobre a história do Ashtanga, mostrando tudo pra gente.
E teve um belo dia que foi o ponto máximo da viagem, que foi quando a gente chegou em Kedarnath. Kedarnath é um lugar nos Himalaias altíssimo, altíssimo. E literalmente eu vou descrever o físico lá, né? A aparência do local, o cenário. Imagina que você está no Paquistão, no campo de guerra. Meu Deus. Que só tinha, tipo, as barracas, muito pouca casa, muita pouca estrutura. Aí tinha, tipo, um toldo gigante que era a cozinha, que só tinha o chai quente e, tipo, uma sopa de ervilha com arroz, alguma, sabe? E, assim, a estrutura era muito parecida com um campo de batalha. Era aquilo que eu imaginava que era, sabe? Eu nunca fui num campo de batalha, não, mas pra mim era aquilo. E a gente não... Por mais que a gente tinha levado roupas de frio, o frio lá era uma coisa absurda de doer mesmo. E teve uma hora que a gente ia pro templo, nesse templo de Kedarnath, e era uma hora que a gente ia todo mundo junto com o Sharat. E eu fiquei no quarto, eu falei assim... E pra eu falar não pra uma coisa dessa, é porque tá me doendo muito alguma coisa ou porque tá muito difícil de aguentar. Porque eu não... Hora nenhuma eu ia falar não. É igual lesão. Pra eu falar pra um professor que eu tô com alguma lesão, demora demais. Demora demais eu assumir que eu tô com alguma lesão. Não façam isso, assumam. É melhor. É melhor. Não sejam um adolescente. E aí, nessa história, eu falei assim... Eu não tô dando conta de sair. Minha mão ficou assim, ó. Juro, a minha mão... Isso é porque eu tava com aquelas luvas de lã grossona, que você tira a capinha assim da ponta do dedo, sabe? Nossa. Eu tava com a mão assim, que eu não conseguia pegar em nada. Aí eu falei assim, como que eu vou? Eu vou ficar aqui dentro do quarto, eu não dou conta de sair. E aí uma amiga minha falou assim, Sareda, vamos até na metade. E aí do quarto que a gente tava, que era do lado, inclusive, do quarto dele e do quarto do Ed Stern, que é um dos melhores professores, assim, na minha opinião, do mundo... que também estava nesse Yatra, na hora que eu saí, tava ela, essa amiga minha, com o Ed Stern, e falando pra gente ir pro templo. Do quarto, dava pra enxergar o templo. Aí eu falei assim, cara, se eu for correndo aqui, assim, no meu máximo, eu chego lá. Se eu parar, eu caio e congelo. Meu Deus do céu. E aí... Eu mirei e falei assim, nossa, é agora, vamos. Chamei minha amiga e falei, vamos. No meio do caminho, o dedo fez assim, eu tava querendo pegar meu telefone pra filmar. E o telefone não entrava, não dava pra pegar, né? Meu dedo tava duro, minha mão tava dura. Eu falei assim, não tá dando, eu vou voltar. Aí eu olhei pra trás, o Sharat, olhando assim, falou pra mim, você foi? Vamos, vira, vamos. Aí eu falei assim, eu tô congelando, desculpa, eu tô congelando, eu juro por Deus, eu tô congelando. Ele falou assim, vai esquentar, vamos, tira o sapato e entra. Aí eu falei assim, tira o sapato. Tá de sacanagem, tira o sapato. Não pode entrar com o sapato nos templos. Aí eu falei, Deus, é hoje, tchau, meu filho, tchau. E olha o tanto que é louco. Na hora que a gente entrou, e ele tava sem gorro, sabe? Tipo assim, ele tava com uma roupa super assim... Tá tudo bem, né? E feliz. Eu achei tão bonitinho, gente. É muito legal a afeição dele, sabe? Ele é um líder gigantesco. E a afeição dele, apesar dele ser uma pessoa rigorosa, ele é uma criança, sabe? Então, assim, a felicidade dele, tipo, fazia qualquer um que tava morrendo ali entrar no templo. E aí a gente entrou no templo e aí todo mundo apertando a mão e tal, nananã. Na hora que a gente saiu do templo, minha mão tava assim, ó, eu tirei a luva, falei assim, como assim? Não era só porque lá dentro tava quente, mas é porque a energia da Índia é uma coisa muito, não sei explicar, muito inexplicável, sabe? Por isso que é tão importante ir nos lugares, porque uma coisa é você ouvir os professores falando nos workshops, a experiência deles é muito legal. Outra coisa é você ir e viver aquilo, sabe? Então, tipo, é realmente uma fé inexplicável, é uma riqueza inexplicável, apesar da pobreza física, né, no caso, material,
é uma riqueza maravilhosa, é uma natureza linda, é uma fé muito grande e realmente, esse dia eu achei que eu tava, tipo, num filme, sabe? Tipo, eu entrei, eu tava assim, eu saí, tava bem, fui andando pro quarto, não precisei nem correr. Caramba. Deu aquela Eu fui reabastecida. Então, assim, foi uma viagem muito forte. Acho que depois que você volta de experiências como essa, nossa, eu fico imaginando, assim, até reclamações do dia a dia, aqueles clichês que a gente fala, assim, não, a gente não sabe o que é problema, a gente não sabe. Eu fico imaginando vocês escutando pessoas reclamando. Ai, porque Goiânia tá quente, Goiânia tá frio, não sei o que. Eu falo assim, A gente volta tá não ruim, reclamando né? de nada. Reclama de nada. Não quero mais reclamar de nada. Tô brincando, não é bem assim. Mas assim, o que você falou é isso. É outra vida, né? É outra vida. E é uma filosofia que é uma das coisas que me fez muito amar a Ashtanga é que lembra muito do meu pai, sabe? Tipo assim, de pessoas antigas. Porque hoje em dia, vamos e venhamos. A gente tá desse jeito. Ah, não, hoje eu quero fazer isso, amanhã aquilo. Eu era assim também. E um assim, dia eu né? vou correr, no outro eu vou andar de skate, no outro eu vou fazer yoga, mas no outro eu vou fazer wake, no outro eu vou... E a Ashtanga te traz, por A mais B, querendo ou não, para uma rotina do bem, sabe? Também, tipo, esse do bem eu falei, pode parecer soar meio estranho, mas o do bem que eu falo não é esse lúdico, não. É uma rotina que você tem prazer em seguir, né? E que te faz bem, né? Te retroalimenta. É essa rotina que te faz, eu acho que entrar num eixo mais correto, sabe? Tipo assim, ai, tá tudo de cabeça para baixo, tá tudo perdido. Essa coisa essa moda de não rotina, sabe? Ai, porque se for para eu seguir rotina, eu vou enlouquecer. Ai, porque... Gente, isso faz um bem tão grande, mas tão grande. Rotina faz um bem tão grande. Eu tô começando a aprender essa lição. Porque eu sou uma dessas pessoas que eu tenho muita dificuldade com rotina. Muita. Sim. Exatamente por ser muito curiosa e muito passional. Vatinha. Isso é muito vata? Por ser muito vata. Então, eu tenho um perfil de 880. Sim. De, nossa, isso aqui eu não. Evitar, ou então mergulhar e ficar ali 10, 15, 20 horas mergulhada em alguma coisa. Sim. E isso não é saudável, isso não faz bem. Só que eu fui aprendendo, até comentei com você antes também. Minhas principais professoras dessa lição têm sido minhas filhotas. Sim. É incrível como eu fico brincando, assim, que eu e meu marido somos quase 2 hippies. Porque nós dois somos meio assim, de flow, vamos ali, vamos, aqui tá bom, tá. Hoje nós vamos ficar aqui, amanhã ali, depois ali. Sim. E elas são extremamente metódicas, certinhas, amam uma rotina. Às vezes, se você sai de uma rotina, mesmo que seja para algo prazeroso para elas, um programa delas, elas ficam assim, irritadas, ficam... Então, a gente, nesse relacionamento, a gente teve que se balizar, se calibrar para todo mundo ficar bem. Sim. Que aos poucos eu comecei a entender isso que você está falando, do quanto a rotina ela é necessária, ela é bem-vinda, ela traz segurança, ela traz até essa possibilidade de você conseguir ter consciência, despertar e tudo mais, porque às vezes a gente acha que por ser um espírito livre e poder ir para todo lugar, às vezes a gente acha que isso aí é o auge da realização pessoal, só que às vezes o exercício que eu tenho feito de consciência, na verdade, é o contrário. É conseguir se sentir livre mesmo que você sinta que você não pode controlar as coisas e que às vezes você tem que estar inserido em alguns ambientes, em algumas circunstâncias, fazer as suas obrigações. Claro. Como você estava comentando, às vezes você estar lá no alto de uma montanha, meditando, jejuando, só você, a natureza, sua consciência espiritual, deve ser um desafio, assim, absurdo. Mas conseguir trazer isso para a realidade caótica que a gente vive
E não abrir mão da família, não abrir mão das obrigações, não abrir mão dos deveres e conseguir harmonizar tudo isso um pouquinho, né? Sim. Aí eu acho que o bicho pega. O bicho pega total, total. Mas é exatamente o que você falou. Achar, porque existe. Achar essa liberdade nessa disciplina barra rotina. Então, é isso que vai fazer a gente livre. Porque a liberdade que a gente tem na cabeça ela só prende, né? Exatamente. Ela só deixa a gente no conforto. Porque cada vez você acha que você precisa de mais, né? Fazer mais coisas, se desafiar de tal forma. E aquele desafio que eu comentei com você, o Melhor de Mim, que surgiu... Tá lindo! Tá começando a ficar tá lindo. Bonitinho. Nós estamos dando uma organizadinha nele. Tá muito lindo. Mas ele surgiu no momento em que eu estava extremamente triste e que estava com uma total liberdade, assim, naquele momento eu poderia fazer o que eu quisesse e me sentir aprisionada. Foi onde me deu essa consciência de que eu precisava ter um mínimo de constância em algumas coisas para conseguir manter uma sanidade, uma clareza. Então, na época foi a questão que eu percebi da atividade física, da alimentação e de exercitar agradecimento, de contemplação. Eu estava numa fase muito triste. Então, eu fui percebendo isso. Quando a Manu nasceu, que foi quando eu comecei a fazer o Ashtanga, quando você falou assim, tem que praticar, eu vou praticar todo dia. Claro, tem o descanso uma vez na semana, os picos de lua, a gente acabou nem falando da lua ainda. Mas tem os picos de lua, tem o feriado feminino, tem as exceções, mas é uma prática para ser diária. E eu pensava, não, quando eu entrei, falei, vou fazer uma vez por semana. E eu tive muita resistência no começo para fazer todo dia, porque eu tinha resistência de fazer qualquer coisa que fosse para todo dia. Sim. E hoje, o dia que eu não faço, meu Deus... Arrependimento. Dá um arrependimento. Porque a disposição física é outra, a clareza mental é outra, a elaboração das frases. Eu tava até pensando nisso. Falei, gente, eu vou entrevistar a Areda e eu tô tão tensa, tem tanta coisa que eu quero perguntar, juro. E eu falei assim, não, eu preciso praticar yoga pra chegar aqui, conseguir falar, terminar uma frase, conversar. Tô falando tudo isso e fazendo esse grande devaneio para que as pessoas possam acessar, assim, que, claro, hoje, como você falou, que te faz lembrar do seu pai, das pessoas antigas, essa questão de um mínimo de constância, um mínimo de resiliência. Não é só porque começou a ficar ruim que você tem que largar, abandonar, desistir, mudar. Investe um pouco, sabe? O Ashtanga ajuda muito isso porque existem posturas que parecem que você não vai sair nunca dela, né? Sim, ou se tem. É interessante até porque você vai ganhando as posturas, você vai conquistando o direito de praticá-las. Uhum. E às vezes você até avançou, mas num determinado dia você fica ali, travado numa postura. Se você pensar, não, esse negócio tá difícil, vou desistir. Até por isso que talvez jovens não vão ter essa paciência, essa resiliência, porque é muito desafiador. E é um desafio que você não pode culpar ninguém a não ser a si mesmo. Sim. E essas posturas, eu sempre tive essa curiosidade. Elas, assim, é nítido para quem pratica que elas foram muito bem pensadas. Mas você consegue traduzir pra gente, assim, uma relação de, às vezes, uma determinada postura com o porquê que essa é uma postura mais avançada, essa é uma postura inicial, por que repetir tanto um Surya, por exemplo? Sim. Vamos lá. O Patabi Joyce, que foi o criador do método, o jeito que foi ensinado para ele foram milhões de posturas aleatórias que eles faziam, repetiam muito. Ele simplesmente foi tão inteligente, eu acho o método assim, muito inteligente, muito, muito mesmo, assim, para mim é a coisa mais inteligente de atividade física, digamos assim, para início, até hoje. Porque ele
ele separou as posturas, ele estudou isso. Ele separou essa é mais, né, nenhuma é fácil, né? Vamos lá, Surya Namaskar não é fácil. Não, mas essa daqui vai aquecer o corpo, vai dar um alongamento um pouquinho maior, vai já trabalhar a resistência para a próxima. E a próxima vai preparar para fazer, por exemplo, as posturas essenciais, né, que são essas posturas em pé, até Parshvottanasana, que coloca Anjali Mudra aqui atrás das costas e abaixa. Então, essas posturas, eu falo para todo mundo, eu falo assim, gente, a gente é muito acostumado a ouvir a pessoa falando assim, não, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Eu sempre prego isso aqui. Prego, ó, eu falando, tipo, não prego, eu sugiro. Eu sempre sugiro o seguinte, todo dia, faz até as posturas essenciais, todo dia. O que vier é lucro. O que vier é lucro. Se você fechar, se você não sei o quê. Porque muita gente no Ashtanga, o Ashtanga mexe muito com ego também, né? Então, muita gente, para não falar a maioria, fica preso a tempo. Então, por exemplo, a sua prática ela vai aumentar o tempo. Até que um dia vão cortar ela e você vai fazer menos tempo de novo. Que você vai pular só para a segunda série, né? Um exemplo. Mas ela vai aumentando o tempo. Se você ficar pensando nisso, que você vai ter que repetir em casa o que você fez lá no Shala, aí acabou. Aí é muito mais difícil você manter. Então eu sempre falo, é um pouco todo dia. Que seja Surya. Faz 10 Suryas A todo dia. Na hora que terminar o 10º, eu garanto que você vai querer fazer o B. Na hora que terminar o B, não, já estou aqui mesmo, vou fazer o Padangusthasana. Não, só as essenciais hoje, vamos lá. Tem mais um tempinho? Então tá. Então, assim, é muito mais interessante você pegar essa prática como um ritual meditativo diário. Eu acho que super dá para comparar, e no nosso caso, né, pessoas agitadinhas, ao invés de ficar lá sentada, o que eu super recomendo, porque realmente ficar sentado durante um tempo em lótus, respirando com consciência, não existe nada melhor que isso. Mas assim, pra gente, né, ter um up, faz 10 minutos, faz 20 minutos, faz pouco todo dia. Porque a Ashtanga é meditação em movimento. Você sabe? Então, assim, fazer um pouco todo dia, só para falar que fez, sabe? Tipo, não para não passar batido hoje. Vou para falar que eu fiz. Que aí depois você vai... E deixa para pegar pesado, né? Eu falo assim para mais iniciantes também. Deixa para pegar pesado lá comigo, porque aí, né, com o seu professor, que aí vai ficar 1 hora, mais de 1 hora. Em casa, não. Em casa faz o que dá. No Shala é diferente. Eu não sei explicar, mas é diferente. Outra Rende energia, né? De uma forma diferente, né? Outra energia. Todo mundo... Você tá vendo que tá todo mundo ali junto? Ninguém tá na mesma postura. Mas tá todo mundo passando pela mesma coisa. Tá todo mundo naquele desafio do dia. Nossa, hoje meu equilíbrio tá melhor, mas minha força tá péssima, eu tô muito fraca hoje. Não, hoje minha flexibilidade tá terrível, hoje eu tô mais rígida, hoje eu tô... E assim por diante, porque a prática é sempre a mesma, né? As posturas, elas sempre vão ser a mesma, só vai aumentando um pouquinho e devagar. Mas cada dia o corpo está diferente, a cabeça é diferente. O tapete é um espelho das suas últimas 23 horas, né? Então te mostra bem, eu tomei um vinho ontem. Eu tomei um vinho ontem, talvez meu Chitta-Hasta Padangusthasana não fique muito legal hoje. Mas assim, tem problema? Não, gente, tá tudo certo, faz. É só fazer. É só pisar no tapete e o que der para fazer, deu, já foi. E aí as pessoas têm essa mania de falar, né? Nossa, mas a fulana põe o pé atrás da cabeça, nossa, ela já tá muito avançada. Tá, não. Isso não significa nada. O que significa que você tá avançado é você fazer Surya todo dia. Sabe? Mas assim, se você conseguir fazer os 5 Suryas todo dia, bem, respirando do jeito certo, alinhando o corpo, tudo, isso é mais avançado. Não uma pessoa que está na 2ª série.
Você várias vezes faz aquele dia para fazer os 108 súrias. Por que 108? Porque 108 é um número sagrado na Índia e em algumas outras culturas, porém eu não vou saber te falar exatamente aonde mais é. Mas é um número sagrado e tem uma lista de coisas de, vamos lá, astrologia, física quântica, aonde mostra, por exemplo, se não me engano, a distância da Terra no Sol são 108 alguma coisa, tantas voltas, não sei que são 108. Antigamente eu ia saber te responder melhor, eu já tinha estudado muito isso, mas hoje em dia eu tô meio assim capenga nessa área, sabe? Tipo assim, a lista do que os 108 são, tipo assim, do que o número significa. Mas eu sei que é um número sagrado e que geralmente em virada de ciclo as pessoas praticam. Agora, eu acho que é uma prática surreal e por mim eu faria ela todo domingo. Mas ela dá uma leve, como é que fala? Uma leve ré no Ashtanga. Ah, é? Porque depois do 108 Surya você fica meio Travado. aí Imagino. no outro dia, pelo menos pra mim demora uns 3 dias pra voltar, sabe? Nossa, se pra você demora 3 dias, imagina pra nós. Mas ela trabalha demais. Eu amo. Por mim eu faria, tipo assim, eu faria e teria aula de 108 Suryas, assim, uma vez a semana. Eu tô criando coragem, eu quero participar. Eu acho que deve É ser muito uma coisa, legal. Uma experiência muito legal. É uma prática muito forte, mas que a última vez que a gente fez, só tinha uma pessoa que já tinha feito Surya. E não era nem do Ashtanga. O resto era todo mundo que nunca tinha feito nada. Tudo iniciante, Tudo então. iniciante. Aí eu expliquei como é que fazia o Surya. E aí eu fui falando as primeiras 5 vezes, eu fui descrevendo. Agora faz isso e aquilo, agora Não, faz bom é que depois de 108 depois a pessoa tá expert. tá craque. Nunca mais ela erra. E nunca mais ela para de fazer também, né? Benza a Deus. Mas é muito engraçado, tanto que os 108 Suryas é eficiente e não é tão complicado. É difícil, porque no começo a gente não tem força no braço, etc. Mas o Surya, eu falo para todo mundo que ele tem a essência de todas as outras posturas. Então, se você quiser fazer só Surya, já é uma prática. E intensa. Então, eu sou fã número 1 do Surya. Nossa, E achei dos lindo. 108 Suryas, adoro. Eu tô criando coragem. Um dia desse eu vou estar lá pra ver como que vai ser. Areda, e me conta sobre os seus projetos. Você falou que tá escrevendo um livro sobre yoga, tem o retiro no Marrocos, tem a plataforma online, eu quero saber mais sobre isso, me conta. Opa. Então, o livro era uma coisa que eu sempre quis fazer, porque eu acho que esses 8 passos, 8 membros do Ashtanga tem que estar acessível para todo mundo. Todo mundo tem que saber disso. Todo mundo tem que entender o que tem por trás, que não são só as posturas, não é só o físico, que tem outras 7 coisas ali também que você vai como é que fala? Vai brotando, né? Então, a gente faz os primeiros 4 passos, a gente consegue fazer, que são a conduta ética, né? O que eu não posso fazer com as pessoas. Então, por exemplo, ahimsa, que é não violência, asteya, que é não roubar, satya, que é ser verdadeiro. Então, tem esse código, essa conduta de ética. E aí depois tem as posturas, aí depois tem pranayama, que é a parte respiratória, e aí depois tem pratyahara e tal. Essas 4, ou seja, o que você não deve fazer e o que você deve fazer para melhorar relacionamentos com você e com o mundo, esses são os 2 primeiros, né? Yamas e niyamas. Os asanas e o pranayama, que é a parte respiratória, a gente consegue fazer. As outras 4, que são pratyahara, que é a abstração dos sentidos internos, que é realmente entrar, sabe? É conectar mesmo. Dharana, que é concentração. Dhyana, meditação. E samadhi, que é esse bliss. Como que a gente fala bliss, gente? Uma paz, uma felicidade
mais no contentamento, sabe? Então, esses 4 últimos a gente adquire depois de muito tempo fazendo esses 4 primeiros. E aí, essas informações, eu queria que fossem de fácil acesso para todo mundo. Eu queria escrever um livro só disso, então é por isso que eu tô assim, estamos encaminhando isso ainda, tá? É um projeto ainda, mas que, se Deus quiser, em breve já vai estar para todo mundo ler. E tô começando a desenvolver também a plataforma online, tô fazendo um site, para ter alguns poucos exercícios de iniciante. Para iniciante. Não vou entrar na série inteira do Ashtanga, porque eu realmente sempre achei que isso não existe nada que substitua um ajuste físico. Não existe nada que substitua a sua presença junto com o professor. Mas essa parte mais inicial, eu também queria. O que eu quero, na verdade, é deixar fácil, sabe? A porta de entrada tá bem abertinha. Tá bem abertinha. Para depois a pessoa as pessoas já entender um pouco já melhor. quebrarem um pouco dos preconceitos, já visualizarem que é para todo mundo, na verdade. Você também não precisa ser um atleta para entrar no Ashtanga. Embora ele exija muito do físico, você não precisa ser atleta, você também tem alguns projetos para idosos, sei que também as gestantes também podem praticar, né? O yoga depois de um certo tempo de gestação? Sim, no segundo trimestre, o que acontece? Tem muita gente, isso é bem polêmico, porque, obviamente, uma mulher que já pratica há muitos anos, quando ela descobre que ela está grávida, ela já tem a consciência total do que ela já faz, ela já sabe a respiração certinho, ela já sabe, ela já está fazendo aquilo. Então, ela vai ver o que ela vai adaptar, se ela vai praticar ou não. Mas, lá atrás, Patabi Joyce falava que não poderia praticar Ashtanga quem estivesse no primeiro trimestre. Porque a gente prende muito o abdômen. A respiração que sai do pranayama, o Ujjayi, ela é muito forte, ela é muito intensa. E é perigoso quando o bebê ainda está muito no comecinho da formação. Então, um descolamento de placenta é daqui para ali. Então, assim, para quê, né? Mas lá no Shala eu não quero lá, não pego, não deixo ser minha aluna. Falo não para quem nunca praticou e descobriu que está grávida, que é o que mais tem. Oi, tudo bem? Descobri que eu tô grávida e o médico falou que eu posso fazer yoga, então eu vim. Meu Deus. Mas o médico não faz Ashtanga. Não tem problema, é o mesmo jeito que a gente pensava, né? Que era daquilo ali, então toda grávida pode ficar lá sentadinha, né? Mas eu não pego gestante de primeiro trimestre, eu não acho que é legal, a não ser se ela já faz há anos e que ela já sabe do que ela tá fazendo. E é isso. Em relação a idosos, pessoas que às vezes estão com sobrepeso também podem praticar, não tem nenhum tipo de restrição. Pode. A única pessoa que não consegue e nunca vai conseguir praticar Ashtanga é o preguiçoso. Então, assim, já 90%. 90% das pessoas. Tá aqui, gente. É só a preguiça. A preguiça é a inimiga mortal do Ashtanga. Mas idoso consegue. Lógico, com adaptações, né? Vai adaptar cada postura. Toda postura tem uma adaptação. Então, não tem problema. Vai adaptando, é para todo mundo. Nossa, eu tô aqui assim, apaixonada por mim. A gente podia ficar assim, aqui, ó. Sei lá, você tem o resto da semana ali. Aquelas que, olha, já foram 3h30. Eu nem vi, deixa eu até olhar, porque eu tô curiosa. Eu não enxergo aqui direito. Não, foi 1h10. É porque tem conteúdo. Nossa Senhora. Tem conteúdo pra... Nossa. Pra mil coisas. Pra mil coisas. Conta também sobre Marrocos. Eu fiquei muito interessada, assim. Eu vi as publicações, mas eu não me inteirei direitinho. Como que vai ser? Vai ser uma imersão? É o seguinte, não é
o tradicional, igual uma viagem, né, pra Ashtanga. Não é nada disso. Vai ser prática super adaptada. Super adaptada. Por quê? Porque são pessoas que vão estar lá andando o dia inteiro. A Eliane, que é da agência de turismo, né, dela, que fez esse roteiro, ela é especializada só em roteiro mindful, sabe? Tipo assim, Que legal. desses roteiros que você vai para os lugares muito lindos, mas os passeios vão ser mais voltados para vivências, yoga e nos lugares legais. Então, assim, não vai ser nada tradicional Ashtanga. Vão ser práticas de yoga, as posturas básicas, as coisas mais fáceis para todo mundo, porque depois é só bater perna. Ai, que delícia. Não, Ficar eu batendo perna, conversando, rindo bastante. Então vão ser práticas bem tranquilas. E Marrocos. Meu Deus. Isso é incrível. Vocês vão ficar quantos dias Marrocos. lá? 11 dias, a gente vai dia 19 e volta dia 31 De agosto agora? de outubro. Ah, outubro. Eu falei os dias, só esqueci de falar É o porque mês. que eu li agosto, eu falei, gente, será que ainda vai ser em agosto? Não, é em outubro. Outubro. E ainda tem vaga pra quem quiser? 2 vagas? Hoje as meninas falaram, porque quem tá organizando é a Eliane da agência, a Tina lá da Mindful, e aí eu entrei pra dar aula, Ai, meu Deus. pra passear. Não, gente. Mas elas me falaram hoje que só tem mais 2 vagas. Meu Deus. Fecharam. Você é um grupo de quase quantas tudo. pessoas, mais ou menos? 15. 15? Nossa, perfeito, porque... Não Nossa, é vai ser uma muita delícia. gente, né? Uma Vai delícia. ser lindo. Quem sabe eu não ganho um vale? Né? Será que o marido fica com as 2 filhas 15 dias, assim? Vamos. Me dá um... Nossa, meu sonho dourado. Deve ser incrível. Sim. Teve uma vez que era até uma das coisas que eu ia te perguntar, assim, porque eu não conheço Marrocos, também não conheço a Índia. E normalmente as pessoas que eu sei que foram, normalmente vão em grupos, falam que às vezes é meio delicado você ir fazer uma viagem até lá sozinho. Realmente tem isso, assim, é melhor que... Você fala pra ir sozinho? Até pra você se situar, pra você... É muito difícil pra um turista Tipo, andar sozinho. Eu não isso. iria pra Índia sozinha. Não Não, dá certo. eu achei um tanto perigoso. Ah. Eu não iria sozinha. Eu fiquei pensando, falei, gente, será que eu tô sendo preconceituosa? Porque as notícias, as opiniões das pessoas que foram, as pessoas sempre alertaram muito a isso, assim. Sim. Então, você aconselha que para quem queira conhecer mais, realmente procurar por cursos, por vivências, por experiências, por roteiros que já estão fechadinhos, assim, né? E o principalmente mais curso lá, recomendado. mesmo se não for yoga, tem muito curso. Tem de Ayurveda, tem de culinária, nossa, é muito rico. Índia tem que ir. Índia tem que conhecer. Tem que ir. Eu te mas confesso que eu sempre tive sozinha muita vontade e muito não medo ao iria. mesmo tempo. Assim, é um pouquinho tenso. O que eu vi lá é um pouquinho tenso para a mulher andar sozinha. Assim como na África, né? Também é bem tenso. Eu morei na cidade do Cabo, na África do Sul. Eu nunca saí à noite sozinha. Nossa. Tipo assim, de um lugar... Não é nem fazer uma programação sozinha. Tipo assim, lá tem Quando eu morei lá, eu trabalhava num restaurante que chamava Buena Vista Social Café, que é daquele filme Buena Vista Social Club. Uhum. E aí tinha o restaurante temático daquilo. E era muito perto de onde eu morava. Eu nunca fui sozinha. Tipo assim. Eu sempre pedia pra alguém ir comigo. Principalmente homem. Eu sempre pedia. Tinha um segurança lá do prédio. Eu sempre pedia pra ele. Ele ia me levar. Eram, tipo, 2 ruas. Eu podia ir correndo. Mas eu não ia sem o segurança. Porque... Eu fico imaginando. Dá não. É delicado. Mas tanto que é gostoso, gente. Chama alguém Uma da turma família, boa, uma turma, vai. amiga, e vai pra Índia. Tem que ir pra Índia. Tem que ir na Índia. Uma vez na vida, igual Burning Man. Tem que ir no Burning Man. Uma vez Jura? na vida. Tem que ir. Eu tava conversando Tem com uma que prima ir. minha esses dias. Ela falou assim, Bia, eu tava com muita vontade de ir, mas na hora que eu falei assim, vou procurar, vou pesquisar. Ela ficou meio assim, falou, será?
Mas é porque ela também queria ir sozinha. Aí ela ficou um pouco receosa. Não, sozinha lá também não, Não gente. dá certo, não. Não é que não dá. Todo mundo vai te acolher muito bem, porque lá eles têm esses 10 princípios, né? Tipo assim, por exemplo, lá, se você não tiver uma bike lá, você não precisa ir, porque é muito grande para você andar. É muito grande. Você não conhece nem o seu acampamento direito, se você não tiver bicicleta. Então, por exemplo, você chega de um lugar... Se alguém na rua vê que você tá ofegante, cansado, já vão lá dentro, já te trazem a água, já te oferecem alguma coisa. Então, o pessoal é realmente como eu acho que o mundo deveria ser. E é uma coisa que lembra também a Ashtanga, porque é só de adulto. Aí vem todo mundo confundir, é igual Coachella. Não. Tem nada a ver. Um pouco menos ice cream. Um pouco menos ice cream. Então, lá eu vi muita família, muita criança. Eu não vi adolescente. Não vi adolescente. Vi só adulto. E gente, assim, dos seus 30 pra cima, muita gente de 40 pra cima e muito homem de 50 pra cima. Olha, que curioso. É bem bacana, então tem que ir uma vez. Lá não é... As pessoas veem como festival, né? Tipo assim, festival. Não, é um lugar onde o mundo funciona do jeito certo. Que você é verdadeiro, que as pessoas te ajudam literalmente. Na última vez que eu fui, tinham mais de 80 mil pessoas. É uma cidade de 80 mil pessoas. A minha bicicleta, eu não levei nenhuma... cadeado. Eu não levei. Eu entrava nos lugares para ver as obras, para ver as instalações, eu deixava a minha bicicleta. Todo mundo customiza a sua bicicleta, sabe? Coloca purpurina, não sei o quê. Eu vi umas lá muito estilosas, muito legais. Então assim, aí você vai customizar a sua bicicleta, mas eu customizei a minha, mas eu deixava ela no chão, ou no suporte. E entrava para onde eu ia entrar. Voltava, tranquilo. Olha o tanto que as coisas são engraçadas. Saindo de lá dessa última vez, eu fui para Lake Tahoe fazer o decompression, né? Deixa eu dar uma descansada para voltar para casa. Num hotel super bonito, não sei o que. Na primeira noite, a bicicleta estava trancada. Pegaram minha bicicleta. Então, só para você ter uma noção do que é um lugar que o povo realmente, tipo assim, te respeita, sabe? Tipo assim, ninguém pega nada, ninguém tá nem aí para suas coisas, o que é meu, o que é seu. Então, é um jeito de viver ali naqueles 10 dias que quando acaba, você fica muito sem chão. Porque você acostumou a viver num mundo, numa bolha... Só de tipo assim, poxa, eu sou assim, e é desse jeito, e é uma cidade que tem tudo, mesmo num deserto precário. Então tem o bairro do Healing, onde tem muita yoga, meditação e palestras, tem TED Talks lá dentro. Gente, Primeira vez que eu vi na vida TED Talks, assim, tipo, eu falei, gente, eu vim ver ao vivo isso no Burning Man. Lá que eu descobri que era Bitcoin. Isso foi em 2014. 2014. Então... Nossa, eu tenho uma visão, então, totalmente diferente. Eu via como algo muito, assim, hippie, meio, sabe? Não, é o oposto disso. Caramba! É o oposto. Lá é onde você vê as tendências de tudo de cultura, de festivo. Então... Lá tem só novidade, sabe? Então é muito legal. Tem muita palestra. Quando você chega, eles te dão um editorial gigante do que é um livro, é uma bíblia do que está acontecendo todo dia lá. Então, palestra sobre isso lá, curso daquilo ali. Lá no bairro do Healing, hoje vai ter aula disso e daquilo. Se você quer ouvir a palestra sobre Bitcoin, investimento de não sei das quantas, você vai no bairro tal, você vai para lugar tal. É o dia inteiro, a noite inteira. E, óbvio, tem a parte de festa, tem a parte do district, que é uma balada muito alternativa e tal, mas é uma cidade, entendeu? Não é tipo assim, eu vou no festival para ouvir hip hop, que o Coachella é mais ou menos isso, né?
A vez que eu fui era só hip hop. Normalmente as pessoas E vão é show. pelos shows e pelo styling, pela roupa, pela coisa, né? É bem diferente o Burning Man, mas todo mundo pensa que é a mesma coisa. Tem uma essência ali, uma veia mais... Tem. E lá não aceita dinheiro, né? Lá você não compra nada. Como assim? Lá você já chega com tudo o que vai te alimentar. E tudo que Tipo você all vai... inclusive, então. É isso? Você que tem que levar. Você se inclui no All negócio. inclusive Entendi. seu. Você se vira. Se bem que da última vez que eu fui, a gente, no nosso acampamento, o acampamento que eu falo não é barraca. É tipo assim, você vai de RV, de motorhome, ou então você aluga um yurt, que é aquela casinha tipo octogonal. Como é que chama, gente? Que tem 8 lados. Octogonal. Então é tipo um yurtzinho, e aí você tem... Já tava muito moderno, né? Da primeira vez que eu fui pra última, o negócio já mudou. Mas lá não pega internet, então assim, não dá pra ficar no Instagram, não dá pra ficar em rede social, não aceita dinheiro. Então você leva suas coisas e aí você troca com alguém. Por exemplo, meu açúcar acabou. Eu tenho fruta aqui sobrando. Vamos trocar? Que legal! É muito bonito, é muito lindo, sabe? Tipo assim, você vê um festival, um lugar só de adulto vivendo 10 dias um intensivão de vida num lugar muito remoto, onde a gente vê tempestade de areia, assim, demais, aqueles furacão de areia, sabe? Você olha assim, tem um redemoinho gigante, você fala, que isso? Eu vi muita gente falando que parece um Mad Max, né? É Mad Max total. É muito mais Mad... Eu acho que o conceito, assim, o legalzinho, seria comparar com Mad Max. É bem bacana, do que com o Festival de Música Eletrônica, né? Que todo mundo pensa que é. E você fala, a humanidade dá seu jeito, né? De sobreviver, de se virar. Se a gente estiver realmente linkado. Porque eu fiquei, na hora que você falou 10 dias, você tem que levar tudo. Eu falei, cara, é impossível você conseguir fazer isso certo, assim. Mas tem quando você pega o ingresso, tem o manual. Então, tipo assim, 1,5 galão por dia de água. Legal. Tanto de pão, tanto disso. E aí, nessa última vez também, a gente levaram um grupo, uma família italiana, para fazer pizza à noite. Só para nosso acampamento. Só que aí o que acontece? Nada é só pra gente. Então, por exemplo, eles faziam, e aí a parte da cozinha, a parte gourmet, era perto da rua. Então, quem passasse de outros lugares, a gente também oferecia as pizzas, sabe? Então, tipo, é um fazendo pelo outro. É muito legal. Tem que Meu Deus. Murilo, você se lascou, porque agora eu vou querer vou pegar a Areda de guia turística aqui e ele se lascou agora, coitado. Vai pra Índia, fazer umas vai pro Burning experiências Man. assim. É tão legal. Viajar já dá essa despertadinha na alma da gente, né? Nossa. Ainda mais por umas experiências assim tão intensas, tão imersivas. Fico imaginando assim, acho que de cada viagem que você foi, você deve ter voltado a cabeça mexida, né? Total. E assim, viagem é o único dinheiro que a gente gasta que a gente volta mais rico, né? Com certeza. Então é uma coisa... É cura, novidade, é estudo. Então, você sempre traz uma bagagem, né? De cada viagem que você faz. Então, para os vatas, né? Nossa, é um prato cheio. Um prato cheio. Eu até fico brincando. Eu falo, gente, eu sou uma vata meio Nutella. Porque assim, eu casei cedo, tive filho cedo. Era engenheira civil. Vata cafa. Então, eu fingia bem que eu gostava de uma vida assim, muito certinha, sabe? Mas por dentro, gente, quando eu escuto assim, essas experiências, eu vivenciei algumas coisas, mas assim, nada que chega aos pés. A minha única experiência no Oriente que eu tive foi na Tailândia, que foi um lugar que mudou muito, 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 muito mesmo minha cabeça. Que eu fui entender essa energia, talvez seja um pouco similar com isso que você mencionou da Índia, de um lugar
extrema pobreza, com templos riquíssimos e pessoas assim, extremamente devotas. E na Tailândia, o que me chocou mais, eu não vi ninguém de mau humor naquele país. Sim. Andei, fiquei lá quase 30 dias andando. Todo mundo numa felicidade, numa leveza, tudo tava bom do jeito que é. Sim. Que eu acho que é esse 8º passo aí do o Samadhi, tava todo mundo feliz, pleno. A vida não estava perfeita, mas estava contente, né? Acho que quando a gente eu fico muito curiosa toda vez que fala algo sobre o Oriente, porque eu vejo essa similaridade das culturas, assim. As pessoas, elas de fato têm um senso de resiliência, de espiritualização também, que é encantador. É demais. E é como a gente, numa vida tão confortável, hoje, com tanto acesso a tanta coisa, tudo tão possível, né? Você respondeu, conforto. Enquanto a gente quiser e ficar no conforto, a gente se bloqueia demais pra muita coisa, né? Ai, meu Deus, Areda, passa mais essa semana aqui, por favor. Tem tanta coisa que eu... Não, e o pior, quanto mais eu pergunto, mais eu fico pensando. Eu falei, gente, daqui a pouco ela vai falar assim, Bia, que mais? Você quer me espremer aqui? Ah, não, eu adoro. Gosto de ficar conversando. Se fosse por mim, a gente ficava aqui até amanhã. Daqui a pouco eu abro um vinho, não pode falar isso na internet, mas enfim, aí a gente fica aqui um tempão. Daqui a pouco a gente fica dando continuidade aqui em off. Meu Deus, com certeza. Nossa, vamos combinar. Quando sair esse livro, eu quero saber ainda mais detalhes. Eu quero que depois você venha falar mais sobre ele também. Sobre todos os projetos, assim, que realmente eu acho que... Como eu te falei, eu já te acompanhava há um tempo, já sou sua aluna há algum tempo, mas assim... Quanto mais eu conheço de você, mais encantada eu fico. Porque você tem não só um currículo muito grande, uma vivência muito grande, mas uma alegria, uma leveza em transmitir as coisas, em se conectar com as pessoas, que isso inspira tanto. Continue assim. Você é uma pessoa muito necessária, viu? Igualmente. Muito obrigada. Você também com esse mesmo. projeto lindo. Lindo, lindo, lindo. Todos esses projetos que você está fazendo, o podcast, o Melhor de Mim, tudo isso é muito inspirador. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa inspirar e ser inspirada. E eu acho que quanto mais a gente vê que as pessoas estão identificando com a gente, mais a gente quer fazer, porque é um círculo, né? É um ciclo. Então, você sempre vai fazendo mais, estudando mais e querendo fazer mais pro outro também. E, ao mesmo tempo, recebendo, né? Isso. Você acaba recebendo algo que não dá pra explicar. Obrigada mesmo, de coração, pelo seu tempo, pela sua energia, pelas suas histórias, sua alegria. Obrigada a você. Obrigada. Eu tenho certeza que esse episódio aqui ficou pra história. Eu queria muito que você voltasse. Ai, sim. Assim que possível. Quando quiser. Porque, nossa, eu tô apaixonada. Obrigada. Obrigada a você, Bia. Muito obrigada pelo convite. Tá lindo tudo. Tá lindo tudo. Como que o pessoal pode te encontrar, caso eles queiram saber mais sobre seus projetos, sobre o Shala? O livro ainda está em desenvolvimento e o site eu estou começando, mas obviamente eu já falei aqui, né? Não podia deixar de mencionar, mas ainda está em projeto inicial. Porém, no Instagram, as pessoas podem ver o meu trabalho, podem ver lá do Shala também. Então, é Areda Fiore, que é o meu pessoal, que... Eu mostro não só yoga, tá? No tapete. Eu mostro mais um pouquinho também da minha vida pessoal e algumas dicasinhas. Coisa pouquíssima, mas ok. E o Instagram do Shala, que é ashtanga.yoga.shala, que é a parte do yoga lá nas aulas mesmo. 100% yoga. 100% yoga. E é isso. Espero que vocês tenham gostado também. E eu preciso me recompor depois disso tudo aqui, que vocês podem ter certeza, eu vou desligar aqui e vou ficar aqui mais ainda barulhando. Areda, um tempinho. Obrigada, Areda. Obrigada.